Na batida do corner para o Palmeiras, autorizado, pimba na gorduchinha, bola perigosa, fecharam pro gol, a cabeçada, gol! Vem Bobô pra Viola, invadiu, Neto livre, tocou pra Neto, Cirulino lá, Cirulino ali, São Paulo! Olha a bola boa, a bola de André, linda bola para Cafu, invadiu a grande área, saiu o goleiro, olhou, bateu pro gol, e que gol! Futebol. Esporte que atrai multidões, paixões. Porém, muitas vezes tem detalhes que não sabemos do nosso time. Por exemplo, você sabe a origem do nome do seu time de coração? Quer saber essa e outras curiosidades? Então não perca nossos outros vídeos. Clique no card aqui em cima e vem curtir essas curiosidades com a gente. Se tiver dica de tema para outro vídeo, deixa nos comentários. Vídeos de quarta e domingo, hein? E vem comigo! Curiosidade. E aí galera, de boa? Eu sou o Luciano Dantas, esse é o Curiosidade. O que nos faz escolher um time de futebol? Como acabamos nos apaixonando por esse time? Bem, cada um tem sua história, na verdade. Você já se perguntou por que o seu time tem esse nome? Vamos ver a partir de agora como surgiram os nomes de alguns times. Se o seu não estiver nesse vídeo, e você quiser, podemos fazer outro vídeo. É só colocar nos comentários. Palmeiras! Com o nome de Società Sportiva Palestra Itália, o Palmeiras foi fundado em 1914 por um grupo de imigrantes italianos. Luigi Servo, um ex-atleta do Sport Clube Internacional, foi quem propôs o nome Palestra Itália, originário do grego palastra, lugar onde se faziam exercícios ginásticos. O time do Palestra estreou em Sorocaba dia 24 de janeiro de 1915, contra o Sport Clube Savoia, que mais tarde se tornaria o Votorantim Futebol Clube. Com uma vitória por 2-0, nascia um time vitorioso. O Palestra jogou seu primeiro jogo oficial dia 13 de maio de 1916. A partida foi no campo da Associação Atlética das Palmeiras, contra a Associação Atlética Mackenzie College. E o nome do estádio era Chácara Floresta. 28 anos após sua fundação, o Palestra mudará de nome. Em 20 de setembro de 1942, o time passou a se chamar Palmeiras. Isso porque, devido ao estado de guerra entre Brasil e os países do eixo, o governo pressionou o clube para que adotasse uma denominação brasileira. Pois, em 14 de setembro de 1942, a cúpula diretiva decidiu em uma tensa reunião descartar o nome e o novo símbolo escolhidos para o clube. Foi quando o conselheiro Mário Minervino proferiu as seguintes palavras: "Não nos querem Palestra, seremos Palmeiras. E nascemos para ser campeões." Palmeiras! Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. A palavra Palmeiras refere-se à Associação Atlética das Palmeiras, clube brasileiro que havia sido extinto em 1930 e que abrigava na Constituição algumas das principais famílias da cidade. A associação havia ajudado o antigo Palestra Itália, em 1916, a conseguir uma vaga para disputar o Campeonato Paulista pela primeira vez. E por isso, os dirigentes concederam esta homenagem. O Clube de Regatas Vasco da Gama, como os outros contemporâneos ao seu surgimento, foi fundado em função da prática esportiva do remo. Muito em voga no final do século XIX, mas seu estabelecimento se deu mesmo foi com o futebol, já no século XX. Atualmente, o impacto do Vasco na cultura carioca é tão grande que em 2007 foi criado o Dia do Vasco, como uma homenagem ao clube. Fundado em 1898, na cidade do Rio de Janeiro, o clube ganhou seu nome em homenagem ao navegador português Vasco da Gama. As cores escolhidas para simbolizar o clube foram o preto, o branco e o vermelho, estilizados na Cruz de Malta, símbolo do time. Foi apenas em 1916 que o Vasco passou a integrar o futebol carioca. Estreou com o time na terceira divisão do Campeonato Carioca e já em 1923 figurava na divisão principal. Acabou! Ergue o braço, Márcio Rezende de Freitas. Vasco!
todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. O estádio vascaíno é o famoso São Januário, que, fundado em 21 de abril de 1927, tem a capacidade atual de abrigar 15.150 torcedores. Atlético! No dia 10 de junho de 1903, em BH, Victor Serpa, acadêmico de Direito e dezenas de companheiros fundaram o Esporte Clube Futebol, primeira associação esportiva de Minas Gerais. E no dia 3 de outubro promoveram a primeira partida de futebol na capital, entre dois times do próprio clube, o de Victor Serpa e o de Oscar Americano. Venceu o de quem mais sabia, o de Serpa, por 2-1. O Sport pegou logo e foram fundados mais dois clubes, o Plínio Futebol Clube e o Clube Atlético Mineiro, que não era o galo dos nossos dias atuais. Victor Serpa voltou para o Rio, onde morreu em 1905, mas ele deixara criado e desenvolvido o futebol em Minas, onde outros clubes surgiram nos anos seguintes: Estrada Futebol Clube, Juvenil Futebol Clube, Vicerpa Futebol Clube, em homenagem a Victor Serpa, e o Brasil Futebol Clube. O Atlético passou a chamar-se Atlético Mineiro Futebol Clube. O árbitro tá pedindo a bola, vai terminar o jogo no Mineirão. Atlético, campeão mineiro de 2007. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Jogamos com muita raça e amor. Alguns clubes, como o Brasil e o Vicerpa, desapareceram. O grupo de rapazes descontentes com a situação foi aumentando e os jogos sendo substituídos por passeios dominicais pelo Parque Municipal, para a frustração dos que queriam mesmo jogar futebol. Foi então que, liderados por Margival Mendes Leal, Mário Toledo, Raul Fracaroli e Augusto Soares, a turma de rapazes marcou uma reunião sob as árvores do Parque Municipal. No dia 25 de março de 1908, todos mataram a aula de manhã e rapidamente decidiram fundar um novo clube em Belo Horizonte, para sufocar todos os outros. Nascia o Atlético Mineiro Futebol Clube, herdado o nome do outro Atlético, que já não existia. Grêmio! Com 116 anos de história, o Grêmio Futebol Porto-Alegrense é um dos clubes mais vitoriosos e mais conhecidos do futebol sul-americano. Apoiado por mais de 8 milhões de torcedores, o tricolor gaúcho, como é conhecido popularmente, é dono de uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, e que já foi responsável por salvar o clube em seus piores momentos. Tudo começou após o esvaziamento de uma bola de uma partida. Cândido Dias da Silva emprestou uma bola que trazia. Em troca disso, recebeu ligações e orientações de como fundar um clube de futebol. E 8 dias depois, 32 homens se reuniram em um salão com o nome Salão Grau, restaurante do centro de Porto Alegre, e fundaram o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Grêmio! Campeão do mundo, terminou! Grêmio, campeão mundial de futebol! Até nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Como fica bem claro, é uma homenagem a Porto Alegre. O curioso é ter ficado conhecido como Grêmio, o que significa associação. Não temos informações documentadas sobre isso, mas acredito que, devido ao fato de haver outro time, na época chamado Futebol Clube Porto Alegre, para diferenciá-lo, passaram a chamar de Grêmio. Outra hipótese é o fato de que o porto-alegrense seja um nome muito comprido. Flamengo! A fundação do Flamengo ocorreu não em função do futebol, mas sim em função do remo, esporte muito popular no Brasil no final do século XIX. Tão popular que a população carioca se reunia aos domingos para assistir às apresentações de remo. É claro que nesse contexto, as moças ficavam ali suspirando pelos remadores fortes e bronzeados, geralmente atletas do Botafogo, clube já em funcionamento na cidade do Rio de Janeiro.
Visando a conquista de mulheres e, portanto, inconformados com a desvantagem que levavam em relação aos remadores, alguns jovens da Praia do Flamengo decidiram fundar um novo clube de regatas em homenagem ao bairro. Assim, em 1895, reuniram-se José Agostinho Pereira da Cunha, Mário Espíndola, Augusto Figueira Lopes e Nestor de Barros para iniciar o projeto do clube. Decidiu-se que o primeiro passo seria a aquisição de uma embarcação que, em razão do estado que se encontrava, precisou de uma reforma para ser utilizada. Em seu primeiro uso, em virtude do mau tempo, a embarcação virou e precisou ser rebocada. No entanto, os jovens não desistiram e, após conseguirem mais verba para comprar outra embarcação, uma nova reunião foi feita. As primeiras cores representativas do clube escolhidas pelos fundadores eram azul e dourado. Porém, como os tecidos eram importados, era difícil na época encontrar as cores para a fabricação de uniformes. Assim, foi decidido mudar o uniforme para camisa listrada horizontalmente em preto e branco, bermuda preta e cinto branco. Foi apenas em 1911 que o futebol chegou ao Flamengo. Vai acabar! Flamengo! Flamengo é campeão da Libertadores! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar. Mesmo sem dispor do local adequado para os treinamentos terrestres, o Flamengo acabou aderindo ao futebol. Isso porque o time fluminense se desentendeu com a diretoria do clube e acabou migrando para a tutoria do Flamengo. E aí galera, gostaram do vídeo? Então deixa um baita like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, siga-nos nas redes sociais. Se quiser outro vídeo com outros times, diz aí nos comentários. Vídeos de quarta e domingo. Até o próximo, valeu!